O corpo emocional tem uma ação muito grande sobre o corpo etérico. Uma ação fortíssima. O nosso emocional pode envelhecer o nosso corpo etérico, ou o nosso emocional pode manter o nosso corpo etérico mais jovem. E isso vai influenciar na matéria. A depender das nossas emoções, a gente pode estar enviando para o nosso corpo etérico uma carga de envelhecimento muito grande. Com o passar do tempo, o nosso corpo etérico também começa a influenciar a matéria. E se ele recebe uma carga de envelhecimento muito grande, ele vai... Eu fico dando oi para mim, eu tô sempre com vocês. Eu sempre trabalhei muito. Se eu não estivesse aqui dando aula a vocês, com certeza eu estaria atendendo alguém. E aí eu vejo que dando aula aqui, eu estou fazendo um efeito multiplicador. Depois daqui a pouco é vocês que estão atendendo. E eu vou ajudando, assim, né? João Batista disse uma coisa muito interessante sobre Jesus. Porque João Batista era muito famoso antes de Jesus começar o trabalho dele. Jesus era meio que... ainda era um desconhecido. João Batista disse assim: é preciso que o meu trabalho diminua para que o dele cresça. Eu achei isso tão bonito, sabe? Dessa consciência, né? De passar o bastão. E dando essas aulas aqui, esse sentimento que eu tenho mesmo. De estar passando o bastão, de estar entregando conhecimento, para que vocês venham futuramente a estar transmitindo esse conhecimento para outras pessoas, a estar tratando outras pessoas, curando outras pessoas. Eu rezo muito para isso, para que esse trabalho cresça. Eu digo este trabalho, não é eu crescer, não, este trabalho. Quanto mais eu dou aulas, quanto mais eu transmito conhecimento, mais eu estou criando a possibilidade de outras pessoas transmitirem, né, esses conhecimentos. Eu sou uma pessoa muito grata, muito grata. A espiritualidade me preparou para poder trabalhar. O Chico mesmo me disse que eu estaria trabalhando na pandemia. Eu era garota quando ele me disse isso, eu nem sabia que iria ter pandemia. Eu nunca tinha acompanhado nenhuma pandemia na minha vida. E sabendo que eu estou preparando pessoas que vão estar cuidando de outras nas próximas pandemias. Vamos trabalhar? Hein, gente? Vamos trabalhar. Guardamos para hoje a transmissão de conhecimento do desenvolvimento do corpo etérico. Então, como diz outro, vamos começar do começo. Quando nós estamos para encarnar, quando o óvulo é fecundado e que nós passamos a assumir a encarnação, assim, horas depois do óvulo reservado para nós, daqueles que serão nossos pais, nós entramos num processo de regressão espontânea. É uma coisa... Teve um filme, como é aquele homem que era menino, nasceu... O Curioso Caso de Benjamin Button. Benjamin Button. É exatamente aquilo, né? Quem assistiu esse filme, O Curioso Caso de Benjamin Button.
Então a gente começa a entrar em regressão espontânea. E os 3 primeiros meses, né, até o feto lá embaixo, nosso futuro perispírito, que está se formando lá, aquilo começa a dar influências no perispírito que está no mundo espiritual, aguardando o momento de encarnar. Ali a gente assiste a... Nossa, é tão forte isso, gente. Eu escrevi sobre isso no meu livro Caminho de um Aprendiz. Eu narro sobre essa experiência nesse livro que eu assisti isso, essa regressão espontânea. É muito forte assistir, viu? Para mim que estava ali encarnada, né? Ainda não estava nem com minha memória cósmica ligada. Nossa, eu me lembro, eu tive que ter uma cabeça podendo enlouquecer muito grande. Acho que enlouqueci um pouquinho. Então a gente entra em processo de regressão espontânea. E até o nosso cordão, nosso embrião está com 3 meses, com certeza a gente ainda está numa idade adulta, onde a gente pode interromper e não assumir mais a encarnação. Então ali adultamente ainda a gente assume ou interromper a encarnação, não é? O aborto espontâneo, chamado aborto espontâneo, ou levar a encarnação adiante. E ali começa um processo de regressão, e é muito impressionante, porque quando a gente atinge uma regressão como bebê, ali já tem toda a influência que veio pelo cordão umbilical da mãe, não é? Pelo cordão umbilical etérico nosso, que se liga imediatamente ao embrião, 15 horas depois, como eu falei, do embrião está fecundado, o óvulo está fecundado, já é embrião. E ali a gente traz, é muito impressionante, a gente traz já códigos deste novo DNA, né? E ali fica se aguardando o momento do nascimento. Enquanto isso também eu já aprendi. Então vem um canal laranja, é muito impressionante, é lindo. Eu assisti isso em desmembramento e nos hospitais ver. Nossa, eu acordava, eu ficava calada, não dava uma palavra. Porque eu sou assim até hoje, quando eu vivencio uma coisa muito forte com a minha paranormalidade. Eu fico... A Diane já sabe, ela ainda não pode falar, ela ainda chega um dia, eu digo uma palavrinha, 2, 3, 2, 3 meses depois é que eu conto o que eu vi, que é muito forte, vivenciar essas experiências. E aí vem aquele corpinho assim tão bonitinho, sabe, no cordão umbilical, no canal transportador laranja, né? E na hora que sai aqui, incorpora e ali começa a receber cada vez mais o código do DNA. E é muito impressionante. É muito impressionante, porque eu fiquei acompanhando isso, né? Então tem o primeiro sono, é o momento em que o bebê faz o primeiro desmembramento dele, é o primeiro sono. Então ele entra no desmembramento, vai nesse canal laranja para o mundo espiritual. Por isso que é bom colocar o bebê para dormir, sabe? A gente precisa dormir quando encarna, porque a gente está muito tempo no mundo espiritual, não dá para ficar muito tempo aqui embaixo. Se acontece qualquer coisa, ele perde um soninho desse, entendeu? Pode trazer danos emocionais muito grandes. O primeiro dia é uma coisa muito impressionante. E ali esse perispírito vai recebendo o código, né? Aí existe as doenças hereditárias, que são, né, pai é diabético, mãe tem pressão alta, mãe tem colesterol, né, ou mãe fumava, ou bebia, ou... enfim, vai transferindo para o perispírito todas essas informações. É muito impressionante assistir isso. Acho que é a primeira vez que eu detalho passo a passo, assim, falando, né? Normalmente eu dou aula e digo às pessoas, leiam no meu livro, tal página, tal página. As pessoas leem, mas aqui eu sei que nem todo mundo comprou o meu livro, então eu narro um pedaço. Mas seria bom vocês lerem. Enfim. E ali a gente vai recebendo este código, não é? E à medida que a gente vai ficando, você ficou muito parecido com sua mãe. Então há uma tendência muito grande
de vir ali, sabe, também a herança hereditária, de saúde como de doença. Você ficou mais parecido com seu pai. Há uma tendência de receber um código maior também de saúde ou de doença, né, do seu pai. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Isso não significa que, sou super parecido com meu pai, então não vou pegar nada da minha mãe, de problema de saúde, não. Não é tão polar assim, mas há uma tendência, não é, a você a buscar. E isso tem muito a ver com coisas que a gente precisa aprender, né? Eu, graças a Deus, nasci, não trouxe muita coisa, minha família tinha uma série de coisas, eu, graças a Deus, não tive nada, não tive nenhuma doença hereditária, não é? Isso também significa que a gente já tem muitas encarnações, eu já tenho muitas encarnações, e aquilo ali já não é uma novidade para o nosso inconsciente coletivo, então a gente inconscientemente também consegue fazer as nossas defesas. Então, o que eu recomendo para as mulheres quando elas estão grávidas? Se na sua família tem uma tendência a diabetes, mesmo que você não tenha, não é? Se preserve mesmo de estar comendo açúcar na gravidez. Você conseguir isso, você vai estar ajudando bastante o seu filho ou sua filha. A gente não sabe o que está vindo ali, não é? Que experiências, quantas encarnações esse ser já teve. Entende? Então, é extremamente importante. A gravidez sadia já dá como eu vou dizer, um campo, já dá uma oportunidade, já dá uma sorte, uma bem-aventurança ao feto que chega, não é? Toda vez que eu penso nisso, me vem 1000 lembranças de mulheres grávidas na cabeça, e o quanto que isso me demonstra o quanto que as pessoas precisam ainda realmente evoluir sobre o tema gravidez. O quanto que a gente precisa evoluir, não é? De saber que gravidez não é doença, e gravidez é doença. Gravidez é saúde, gravidez pode não ser saúde. Entende essa mania que a gente tem de rotular? Se você está fazendo uma gravidez, você está grávida, e você fuma, você bebe, você se entope de açúcar, você está fazendo uma doença. Ou não? Tem como dizer que não? Não dá, né? Então, gravidez pode ser doença, sim, a depender da forma, né? E eu sei que as mulheres ficam muito chateadas. Elas falam assim, mas é tanta cobrança em cima da mulher. É cobrança. Você encarnou, você escolheu ser mulher para poder aprender a lidar com isto, não é? Com a responsabilidade. Mas o pai não tem responsabilidade. Claro que tem. Claro que tem. Mas a próprio universo, né, entregou as fêmeas, não é só a gente, entregou a todo tipo de fêmea a reprodução, o receptáculo para guardar a chegada do novo ser. Entregou as fêmeas à reprodução, não é? Enfim. Isso pode ser encarado como uma bênção por umas, isso pode ser encarado como um inferno por outras. Temos livre-arbítrio para poder decidir, né? Escolher, se determinar. Enfim. E o bebê ele vai nascendo e à medida que ele vai crescendo, a matéria vai passando, né, para o corpo etérico as suas informações. Os mesmos órgãos que nós temos no corpo físico, nós temos no corpo etérico. Os mesmos, não é? Aí é que vem. O corpo emocional tem uma ação muito grande sobre o corpo etérico. Uma ação fortíssima. O nosso emocional pode envelhecer o nosso corpo etérico, ou o nosso emocional pode manter o nosso corpo etérico mais jovem.
E isso vai influenciar na matéria agora. Entendeu? A depender das nossas emoções, a gente pode estar enviando para o nosso corpo etérico uma carga de envelhecimento muito grande. Não é? Pela sensibilidade que o corpo etérico tem, se a gente quer que uma coisa passe rápido demais, por exemplo, pode ser que a gente não sinta no físico, mas vai sentir no corpo etérico a passagem rápida do tempo. Né? E se o corpo etérico envelhece, eu digo isso porque eu sou vidente, vocês sabem. Eu já vi pessoas fora do corpo e eu tomar susto. Ter assim 20 anos e fora do corpo parecer um velho de 40. Eu já vi isso. E muitos belas normais já viram também. De tomar até susto, de assim, será que é um obsessor? Eu achava que era um obsessor que estava possuindo o corpo da pessoa. Aí corri lá em Divaldo, perguntei a Divaldo fez não. Ele foi a primeira pessoa que me disse isso. Né? Eu era jovem. Ele me disse, não, você viu uma pessoa em deslocamento. Divaldo Franco, estou me referindo, um médium baiano. Tem um filme dele, vai assistir, é ótimo. E você está vendo o perispírito, que os espíritas chamam o corpo etérico de perispírito. Eu Divaldo, mas a pessoa tinha 20 anos e o perispírito pode ser, sim. Pode ser. Uma vez aconteceu o contrário também. Eu vi uma mãe de uma amiga minha desmembrando, ela tão jovem. Sabe assim, mas tão jovem. E ela era uma pessoa assim muito alto astral também, muito dinâmica, né? Gostava de praia, gostava das coisas boas, gostava de dançar, enfim. Então, o que é que pode acontecer? Com o passar do tempo, inverte. Assim como no nosso início de vida, a nossa matéria influencia, não é? Mandando informações para o corpo etérico. Com o passar do tempo, o nosso corpo etérico também começa a influenciar a matéria. E se ele recebe uma carga de envelhecimento muito grande, ele vai consumir muita energia, vai chupar tudo da nossa mitocôndrias, não é? Que é a nossa usina de energia. Ele vai precisar de muito mais energia, porque o nosso emocional envelheceu, entendeu? Então ele vai... É como se ele estivesse obsediando a nossa própria matéria, né? Ele vai precisar de mais energia e vai buscar essa energia onde? Na matéria, é óbvio que é onde ele busca energia. E a matéria também, para viver suas emoções, ela vai buscar energia no corpo etérico. Aí se o corpo etérico está envelhecido, ele não tem muita condição de passar emoções, dar força para o corpo material ter as emoções. Entendeu o que eu falei? É mão dupla. O corpo etérico dá um tipo de força para a matéria, que tem a ver com as emoções, com os sonhos, com o lado lúdico da vida, né? Com o lado abstrato da vida. Isso o corpo etérico para a matéria. E a matéria transmite para o corpo etérico vitalidade. Então, se o corpo etérico foi muito massacrado, porque a gente teve muita depressão, ficou muito triste, muito amargurado, esse corpo etérico ele envelhece mais rapidamente. E aí o que acontece? Ele vai precisar de muito mais vitalidade, como as pessoas idosas precisam de mais vitalidade, né? Então vai buscar na parte material essa vitalidade. Isso pode deixar a gente ter fadiga, a gente ter cansaço, e não ter força para sentir uma emoção. Preste atenção a isso. Este é o quadro, né? A pessoa relata um certo cansaço, uma fadiga, uma tristeza. Primeiro ela tem um histórico, ou de depressão. Vamos montar o quadro aqui com a Lu? Vamos lá. A pessoa tem um quadro de amargura, de baixo astral, sabe? Ou de depressão. Pessoa que tudo que acontece tem um limiar muito baixo de frustração. Sabe o que é isso? Limiar baixo de frustração. Qualquer não que recebe, a pessoa sofre demais. Entendeu? É limiar baixo de frustração. Né? A gente precisa lidar com o não da mesma forma que lida com o sim. Horas a gente vai receber não para que esse sim esteja para outras pessoas. Não é verdade? Quando alguém me dá um não, eu digo, tem alguém recebendo um sim. Agora é minha hora do meu não. Aí quando alguém me dá um sim, eu vou ter que ter muita responsabilidade, porque eu estou recebendo um sim, tem alguém que está recebendo um não. Não é assim a vida, é a roda
né? Ora a gente está lá em cima na roda gigante, ora está cá embaixo. É o circuito para que todo mundo esteja em cima, né? Não pode ser só alguns, como muitos acreditam. Enfim, então uma pessoa que tem um baixo limiar de frustração, vocês já sabem o que é, uma pessoa que não sabe lidar com o não, fica muito abalada, muito triste, e tem um quadro de amargura, e aí vai passando o tempo e ela começa a narrar que está sentindo muita fraqueza, tá jovem ainda, sabe, tipo 25, 30 anos, mas tá muito fraca, com muita fadiga, com muito cansaço. E uma outra coisa importante também para montar esse quadro é não tem força para se emocionar. Essa é uma coisa que a gente tem que observar sempre na gente, nos nossos filhos, né? Nas pessoas que a gente ama, ou se tem um terapeuta aí me ouvindo, nos nossos pacientes. Está investigando se a pessoa tem força para se emocionar. Se acontece uma coisa boa e ela comemora aquela coisa boa que aconteceu, se o sorriso vem, se a alegria vem, não é? Porque esse é o quadro, a pessoa também não tem força para se emocionar. Acontece uma coisa boa, ela, aquele riso amarelo, sabe? Ai, que bom, mas se acontece uma coisa ruim, ela se entrega, né? Então esse é um quadro onde essa pessoa pode estar nesse estágio que eu estou dizendo, de perispírito envelhecido por causa das emoções de densidade, de depressão. E o oposto também é verdadeiro, né? Uma pessoa pode ter muita idade e ter um pique, ter uma energia. E qual é o quadro? O quadro é uma pessoa que supera, né? Uma pessoa, ela passou por muitos problemas na vida, mas ela tem uma força de superação muito grande. Então vai superando e vai se tornando uma pessoa forte. Essas superações, por isso que é bom a gente superar o obstáculo. Por isso que é bom a gente entusiasmar os nossos filhos a superarem os obstáculos deles. Não querer resolver tudo para os filhos, sabe? Né? Não ficar naquela coisa de ficar cobrindo os erros dos filhos, de ficar defendendo, transformar-se em advogado de filho. É importante que eles também tenham, porque senão eles vão ter um limiar abaixo de frustração. E se receberem um não, vão ficar, fulano me deu não gosta de mim. Entendeu? Fica aquela coisa, aquele ser humano fraco, né? Que não pode tomar um não, que já, Eu vejo muito jovem assim, porque a mãe, o pai entrou muito na frente e ele não conseguiu ter a força de aprender a lidar. Pô, fulano me deu não, mas... né? Então foi um carrasco, aí me deu um não, é um carrasco. Fui carrascado por alguém que ganhou um não, sabe? Não lida assim, pô, me deu um não agora, pode me dar um sim depois. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Né? E esse comportamento de não deixar os filhos serem fortes, a gente pode estar criando gente do quadro anterior que eu acabei de falar. Perispírito mais velho, né? Ou corpo etérico mais velho, entendeu? E a pessoa não consegue concluir nada na vida, não tem força para levar as coisas até o final. Né? Tem muito, eu tratei de muito paciente assim, e vinha muito disso, né? Muito protegido, muito, o pai e mãe cobria tudo, né? Que fazia, e ficou uma pessoa que não tem força para poder concluir e tem um baixo limiar de frustração. Então, voltando a falar do oposto, uma pessoa que superou o oposto, né? Uma pessoa que foi para a vida e superou seus obstáculos e foi vencendo o obstáculo à luz, foi superando seus obstáculos, foi superando os obstáculos, vai tendo um perispírito mais forte, mais jovem. Porque superar o obstáculo é uma coisa que dá uma energia no corpo que é fantástico. Cada vez que a gente supera um obstáculo, né, eu me lembro de eu superando alguns obstáculos da minha vida, dá uma energização assim muito forte, que aquele obstáculo se rompe e tudo que ele era negativo, ele volta a ser positivo. Nossos chakras captam aquilo, sabe? Isso é alta magia branca. Quando você supera um obstáculo, a energia positiva que vem é muito grande, não é? Enfim. E isso vai deixando o perispírito mais forte, que vai transmitindo depois para a matéria jovialidade, juventude, energia. Não suga tanta energia material, porque o perispírito está alimentado, está forte com luz. Porque cada vez que a gente supera um obstáculo, o nosso emocional recebe uma carga de energia maravilhosa.
não é? Então é assim o desenvolvimento passo a passo do nosso perispírito. Eu vou fazer o que tenho feito. Tem algumas coisas ainda a ser ditas, mas eu quero dar a oportunidade de saber se essa pergunta não já está na sua cabeça. Vamos para a pergunta e resposta? Se não vier a pergunta, eu volto ao tema, tá bom? Mas eu acredito que com todas as dicas que eu dei aqui, eu vou saber que as perguntas vão chegar. Já tem alguma aí, Biel? Várias. Várias perguntas. A gente chegou aqui, tem várias. Vamos lá. Todo aborto espontâneo seria uma interrupção feita pela desistência do espírito? A grande maioria, sim. Raramente pode acontecer um susto que você tomou e que aconteceu, né? E o bebê também, o perispírito também tomou o susto e provocou o desligamento do cordão umbilical etérico que está no corpo da mulher também, da mãe. Mas é muito raro isso acontecer. Na maioria das vezes, na grande maioria, o aborto espontâneo é a desistência da pessoa de fim. Que pode ter milhões de coisas, né? Diversos fatores levam a desistir. Quando eu falo isso, as pessoas pensam assim, porque não gostou da mãe? Não, não tem nada a ver. Né? Às vezes são muitas coisas que levam a gente a querer assumir a encarnação e são muitas coisas que levam a gente a não querer assumir a encarnação. Alô, o processo de regressão é sofrido? Não, não é. Por que os bebês adoecem? Por uma série de fatores também, outra coisa que não dá para rotular. Porque os bebês adoecem e porque os bebês não adoecem. Não é verdade? Tem muitos fatores. Eu sei que a gente fica sempre associando doença a uma punição, mas essa forma de associar doença à punição tem a ver com o tipo de catolicismo que se desenvolveu no Brasil. Eu gosto de dizer assim porque Brasil, Portugal, né? Portugal bem menos que o Brasil, mas também é um catolicismo muito mórbido, né? Então as doenças são punições. Aí quem fez o espiritismo aqui foi dissidente de católico, então doença é karma. Muitas vezes não é, muitas vezes doença é dharma. Quantas pessoas através de uma doença passaram a viver muito melhor depois? Não é? Passaram a respeitar mais seu corpo, tomaram um susto e reagiram positivamente para a vida. Entendeu? Então não é uma doença, é punição. Agora, por que os bebês adoecem? Por uma série de fatores. Reencarnar não é fácil, até tá habilitado de novo. Às vezes levamos 300 anos sem encarnar, por exemplo. Né? Aí é bem difícil. Crianças que levam 300 anos sem encarnar, quando encarna, estranha muita coisa em planeta Terra. Enfim, tem muitos motivos. Tá? Nenhum deles é punição. Deus não é punidor. Se o universo fosse punidor, nenhum de nós estaria vivo mais. Não é. As doenças herdadas fazem parte do aprendizado para quem as recebe? Sim. Sim. Muitas vezes, é como eu estou dizendo, a gente precisa abrir a mente e não fechar. Há uma diferença muito grande em abrir a mente e fechar. Fechar a mente é rotular. É botar um rótulo. Isso é isso. Pronto, fechou a mente. Né? É a gente abstrair, deixar a mente aberta. Muitas vezes uma pessoa ainda não teve valorização para a vida e fala assim, se eu encarnar e desenvolver uma doença, acho que eu vou ter mais cuidado com a minha saúde. Né? É verdade. É verdade. Suicidas, por exemplo. Às vezes a doença é um freio. E a pessoa sabe disso. Doença, como já diz a palavra, é doente. Tracinho ente, ser humano. Né? Então, a nossa alma sabe porque a gente adoece. Existe uma relação específica entre o biotipo do corpo material e o corpo etérico? Existe o quê? Uma relação específica entre o biotipo do corpo material e do corpo etérico? Não. Mas eu não entendi. Sim, desculpe, agora eu entendi a pergunta. Sim, quando você desmembra, você é igualzinho ao seu corpo físico. É exatamente igual. Tem sim.
Porque recebe a carga genética, não é? A matéria transfere a carga genética para o corpo etérico. Como rejuvenescer um perispírito envelhecido? Uma pessoa deu uma sugestão, fazer aula de astrosofia. Uma pessoa sugeriu fazer aula de astrosofia. Uma pessoa, deixa eu contar a história. Alguém perguntou como rejuvenescer um espírito. Perispírito envelhecido. Perispírito envelhecido, um corpo etérico envelhecido. Aí alguém já respondeu, fazer o curso de astrosofia. Ficar perto de essências parecidas, de pessoas que te compreendem, que não querem te rotular, né? Eu passei a minha vida inteira assim. Às vezes eu tinha que conviver com essas pessoas, mas eu corria delas. Eu digo que eu sobrevivi porque eu rodei o mundo trabalhando. Se eu tivesse ficado parado no único lugar, acho que eu não teria dado conta. Então, às vezes a gente precisa dar uma fugida. Deus sabe o que faz, né? Com a vida da gente. Eu entendo claramente as minhas viagens, os trabalhos que a jornada me leva para viajar, para caminhar, eu entendo. Eu entendo. Então, é conviver com essências parecidas. Cazuza tem uma letra de uma música, estou tentando lembrar, que eu adoro. Como é que ele fala? A depressão é para quem fica escondendo fita, fazendo fita, né? Sim. Tem a hora da sessão coruja. Eu aprendi tanto com as músicas. Essa música foi uma que me ensinou. Entendeu? Larga para lá. Tem gente que fica muito amargurada pelo que os outros fez. Larga lá. Dá de ombro. Alô, existe uma relação específica entre o biótipo do corpo material e o corpo etérico? Sim. Eu acabei de responder essa pergunta. Perdão. A gente está pedindo desculpa, mas não tem problema nenhum de. E os perispíritos de encarnações anteriores, o que acontece com eles? Eles ficam... Muito importante essa pergunta. Ela veio. Que pergunta, filha da mãe. Eu estou fazendo nos sábados. É sábado ou domingo que eu estou fazendo? Domingo. Sobre reencarnação. Fiz um agora, o povo gostou muito. E o último eu vou estar falando 1 hora especificamente sobre isso, mas eu vou responder sua pergunta. Eles ficam em outras dimensões, passando por aprendizados, melhorando. É verdade. Em perispíritos nossos, em diversos lugares. E na última encarnação, esses espíritos emigram. Os perispíritos emigram e juntos compõem um só. Em planeta, existem 10 dimensões para isto. E nós podemos ter perispíritos nossos, estudando, sendo preparado no mundo espiritual, encarnado não, mas lá em cima, desenvolvendo alguma coisa, aprendendo. Tem pessoas que, às vezes, na última encarnação, enlouquecem, porque recebem esses perispíritos, a mente não dá conta e enlouquecem. Isso é bem sério. Mas eu vou estar falando mais detalhadamente isso lá na frente. Eu vou ter 1 hora para falar só sobre isso, né? Alu, poderia aprofundar o que relata em seu livro Caminhos de um Aprendiz, na experiência que vivenciou observando a diferença entre a criança gerada com amor e a criança que é gerada sem ser desejada? Você jura que você vai me fazer isso? Tá bom, vamos lá. É óbvio, né? A criança que ela é gerada com amor tem ali um fortalecimento emocional muito grande, né? Tem um laço profundo. Eu nunca consegui, eu tive até problemas sérios com minha família, que é um irmão meu e tal, muito jovem, enfim, igual gosta de engravidar as mulheres. E eu nunca consegui, a criança já está ali, né? Ficar dizendo, para que você engravidou? A criança já está ali, receber uma criança assim. Eu nunca consegui.
Acho que a gente evita falar tudo antes, mas depois a criança já está ali. Tem um ditado antigo que diz assim: pela causa dos santos se beija as pedras. Então, eu sempre tive muito respeito, sabe? Pela criança que está chegando, pelo neném que está chegando ali, que não tem... Bom, enfim. Então, uma criança que ela é recebida com amor, que ela é recebida... Eu, por exemplo, não fui, eu sei muito bem o que é isso também. Criança que é recebida com amor, com carinho, ela tem mais imunidade, é uma criança mais forte. Eu vejo por minha neta que não tem nada, né? Uma criança mais forte, uma criança que, se tem um probleminha de saúde, supera, o corpo reage sozinho. Ela tem as coisinhas aqui, a gente até nem dá. O que ela usa mesmo são meus insumos. Nem dá nada, daqui a pouco a gente vê o corpo dela reage, né? Então, uma criança que ela é recebida com amor pela mãe, pela família, ela tem, e principalmente se ela é fruto de um amor. Se você for ver na história, você vai ver que muitos reis eram filhos de... que muitos reis que fizeram grandes coisas, depois se descobriu que ele não era o filho daquele casamento forçado, né? Era de alguém que é a rainha ali. É verdade, tem muita história dessa. Os bastardos. Eram chamados bastardos, mas eram filhos de amor, né? Você pode ser bastardo, mas um bastardo é sempre filho. Esse com certeza é, gente. Você acha que alguém vai trair assim para ter um filho que não fosse por amor? Pode até acontecer, mas, enfim, a probabilidade é que sim, né? Há pelo menos um grande desejo, sei lá. Não é aquele casamento forçado, né? Então eu acompanhei, e descrevo isso no meu livro Caminho de um Aprendiz, e é bem diferente mesmo. O neném que ele não recebe essa carga de amor, já recebe aquela carga de problemas, o perispírito vai ficando velho. Se olha para a criança, ela tem cara de velha. Né? Tem um sorriso velho, já tem uma cara de adulto. Já fala coisas de adulto. Eu não acho nada bonito, eu acho bonita a criança que é criança. Sabe a criança que é criança? Né? Criança que é criança, que brinca, que corre, que canta, que chora, que faz manha, que... enfim, né? Essas crianças, na minha opinião, são mais sadias. Criança, quando ela tem desconfiança que ela não é amada, ela amadurece muito rápido. Ela quer amadurecer muito rápido, ela quer ficar adulto ou adulta muito rápido, porque não tem confiança de que é amada. É isso. Quando passamos por uma experiência de quase morte, nosso perispírito recebe algum tipo de mudança? Veja bem, nós estamos a todo minuto com possibilidades de receber informações, vontades, desejos de fazer mudanças para ser melhor. A todo momento, aqui e agora, você está recebendo isso para ser melhor. Não é? Ou melhor, está sendo emitido, né? O universo emite para a gente, o Sol emite a cada 8 minutos energia para a gente. Enfim, a todo momento você pode, tem um monte de energia para a gente ser uma pessoa melhor. Como a todo momento, pode ser que pegue um fluxo aí, que a gente também possa ser uma pessoa pior. Receber depende do livre-arbítrio. É muito importante a compreensão disso. O fato do universo, ou do Sol, ou de alguém estar entregando uma coisa boa, não significa que você recebeu. Para você receber, você tem que trazer e levar para dentro. E aceitar e assumir. Entende quando eu falo assumir encarnação? A gente assume encarnação a todo momento. Né? Às vezes vem as coisas boas e a gente não quer receber, não viu, não valorizou, não prestou atenção. Não é? Entendeu? Vamos voltar para o perispírito. Diga. Alu, nossos outros perispíritos podem nos influenciar enquanto estamos encarnados? Não. Não. Com certeza não. Eles ficam em outros
ambientes. Às vezes nem sabe que a matriz, né, que a gente está encarnado. Depende do nível de evolução. É bem forte isso. Tudo é feito no universo para o nosso crescimento. Lavoisier, um cientista, um filósofo, e dizia: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E é uma grande verdade essa citação. Estes perispíritos são todos da mesma alma? Sim. São todos do mesmo espírito, né, que foi corporificado por uma matéria. Ele está ligado, nós temos um cordão umbilical etérico sempre, e ele está ligado a este cordão umbilical etérico. Mas esta ligação, como eles estão em outras dimensões, é invisível. Só se tornaria visível se a gente fosse para outras dimensões. Entenderam? Eu sei que é difícil entender essas coisas, mas a gente vai entendendo. Parece coisa de ficção científica, né? Uhum. É bem... Mas é verdade. Chama-se imigração de alma, transmigração, tanta coisa. Quando a gravidez é de fertilização in vitro ou inseminação artificial, isso tem alguma mudança na preparação encarnatória? Você sabe que não? Para mim foi uma grande surpresa, onde fica realmente comprovado que a energia ela é muito mais decisiva, ela imprime muito mais positivismo ou negativismo do que a forma, entendeu? Não. É um aprendizado, é um tipo de aprendizado também. Que tem umas pessoas que precisam desse aprendizado, outras pessoas que não precisam. No livro Caminho de um Aprendiz, você relata sobre os desejos inusitados da mãe com o perispírito da criança. Como é essa relação? Quando a mulher está grávida, ela tem desejos. E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque na minha casa, né, todo mundo era ateu e tal. E muito assim, alopata, né? Minha família toda da medicina alopata, de antibiótico. É uma coisa assim, tinha qualquer coisa, tinha que tomar antibiótico, era um horror. E não tenho nada contra antibiótico, mas qualquer coisa tomar antibiótico é horrível. Tinha gripe, tomar antibiótico, maluquice. Então minha casa era assim. Então desejo, né? Minha mãe teve 5 mais 4 filhos depois de mim. Desejo era uma coisa assim que não era, não... isso é maluquice, não tem nada a ver, Não, e os médicos também diziam que não existia isso e tal. E foi uma coisa que me marcou muito, porque eu achava que... E por que não, né? Então, tá com desejo de comer melancia, vai lá, compra melancia e dá. Se isso tem algum fundamento científico ou não tem, que importância tem isso? Não é verdade? Pois é. Quando a pessoa é dura, né? Dura. E aí, quando eu soube que era uma importância muito grande, eu fiz questão de colocar no livro Caminho de um Aprendiz. Os desejos que as mulheres têm na gravidez, né, relatam muito como ela está, relata muito como é a relação dela com o seu próximo filho e como é a relação dessa criança para com a mãe. E às vezes também revela a necessidade ou física de um nutriente, né, que o corpo está ali pedindo esse nutriente, ou revela um desequilíbrio do corpo está pedindo um nutriente que faria até mal. Vou dar um exemplo, quer comer muita banana, mas já está cheio de potássio o corpo. Então, esses desejos eles revelam equilíbrio, desequilíbrio, contato com o feto. Desejo é uma revelação de como está, e é bom prestar atenção, não é?
Se tem desejo, vai lá fazer um exame de sangue, ver se está precisando daquele nutriente, ou você está com esse nutriente demais no corpo, entendeu? E muitas vezes também tem a ver com a relação do feto, do que é que o feto está precisando. Às vezes a mãe não está precisando daquele nutriente, mas o feto está precisando que ela adquira para transferir para ele. Então eu assisti muito isso e uma relação emocional também. Muitas vezes tem a ver com um alimento que aquele serzinho comia muito e está voltando ao mundo, né? E de alguma forma as memórias dele estão interferindo ali no processo da gravidez. De alguma forma a mãe pode estar captando, entendeu? É bem interessante, é bem forte isso que a gente está conversando. É porque eu vou me lembrando das experiências que eu passei para adquirir esses conhecimentos. Nossa, vai dar uma coisa aqui no cardíaco. Uma pessoa falou que comeu quase que um tijolo inteiro quando estava no final da gravidez, desse desejo ser tão forte. Uhum. Podemos entrar em contato com estes perispíritos em desmembramento? Não. Quando estes perispíritos evoluírem, seremos afetados por essa evolução? Seremos. Num dado momento vai haver uma reunião, uma soma, não é? Todos esses se tornarão um. Essa soma é o que se pode chamar de juízo final? Não. Juízo final é um rótulo que está se falando sobre esse período que nós estamos passando agora, que Jesus profetizou. E João, evangelista, também viu na ilha de Patmos, né, o que estaria acontecendo 2000 anos depois, onde nós todos seríamos julgados pelos nossos atos. Isso diz os cristãos, o pessoal da Kali Yuga, os hindus, eles acreditam a mesma coisa e falam só de forma diferente. Nós estamos atravessando uma era, né, a Kali Yuga. Kali é era, né? Yuga é um momento em que as virtudes não estão presentes em planeta Terra. É preciso ter muita força para poder desenvolver uma virtude. Essa é a forma hindu de falar do Apocalipse. Então, diversas culturas ancestrais narram que nós estamos vivendo um momento que a tradução da Igreja Católica das palavras de Cristo foi juízo final. Né? É só a gente olhar a pandemia que a gente está passando. Os que morrem estão melhores do que quem está vivo. Pode ter certeza disso. A gente está aqui no susto, no medo, sem saber como vai ser o dia de amanhã. Vamos orar em planeta e oração, gente. Vamos rezar. Então, o contato com o perispírito ocorre antes mesmo da mãe engravidar, do óvulo ser fecundado? Como é? O contato entre a mãe e o perispírito do filho? Muito antes, sem dúvida. Sem dúvida. Você aceitou ser mãe deste ser. Então você tem contato com ele e até com o perispírito da vida anterior, quando vocês combinam lá em cima. Sem dúvida. Diga aí. Então, cada um de nós somos um grupo de almas e podemos estar em vários pontos do universo simultaneamente. Sim. Em outras dimensões. As casas astrais são as outras dimensões que você Não, fala? não. As casas astrais estão dentro da 4ª dimensão só. Em planeta Terra nós temos 1ª e 2ª dimensão, né? Você vê isso na arte, na própria desdobramento do planeta, que são 3 dimensões. E as casas astrais estão na parte imaterial do mesmo planeta Terra, tá? E existem colônias espirituais que estão sobre os planetas do sistema solar. O próprio sistema solar ainda é dentro da 4ª dimensão. A 5ª dimensão em diante
é uma outra relação, estratosfera, é uma outra, tá bem distante da gente aqui, tá? No universo conhecido, existe 13 dimensões. Há teses que dizem que são 14, eu acredito que são 14. Qual a diferença entre alma e perispírito? Esses rótulos são tão chatinhos, porque eu vou dizer uma coisa aqui, aí o espírita diz outra, aí não sei quem diz outra, porque tudo é tudo termo, né? É Maria, Mary, Marie, né? Maria em português, Mary em inglês, Marie em francês. Então, às vezes é dito de outras formas e está se falando do mesmo corpo. Né? Então, às vezes é bem... As pessoas me perguntam isso, eu já fico, meu pai. Mas vamos lá. O que se fala de alma é mais o espírito. Entendeu? O que se fala de alma? Né? Essa chama, essa força de ânima. A palavra alma vem de ânimo, ânimos, né? É o que anima, é o que... Então é mais o espírito. Mas aí já tem outras pessoas que dizem que não, que a gente tem espírito e alma. Entendeu? Aí outros dizem que tem espírito e perispírito. Existem muitas... que como eu estou dizendo, é só rótulos, tá? É só rótulos. Perispírito, o espírito ele é antimatéria. Então nós temos uma parte antimaterial e uma parte material. Se a antimatéria se encontrar com a matéria, explode. Então nós temos um invólucro para o espírito que protege e que dá condições da antimatéria do espírito e da matéria se aproximarem, porque o espírito fica neste invólucro, né? Este invólucro recebe, como uma cápsula, recebe influência da matéria, então se parece com a matéria. Entendeu? Estou tentando fazer uma síntese para você aqui. Então, vamos pegar essas 3 unidades, não é? E vamos entender essas 3 unidades, porque se a gente ficar botando rótulo, aí um chamou de alma, outro chamou de não sei o quê, outro chamou de Atman, e aí dá uma confusão na cabeça da pessoa imensa. Entendeu? Quem estuda esoterismo precisa ter muita consciência disso, que às vezes é só uma diferença de rótulo. Quem não tem conhecimento profundo, às vezes faz crítica, né? E tal, e às vezes é só uma questão de nomenclatura. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então é isso, nós temos uma parte antimatéria, uma parte matéria, que essas duas não podem conviver juntas. Então tem um que é comum dos dois, né? A lua ascensão seria a reunião desses perispíritos? Sim. Sim. Você poderia falar sobre a eclâmpsia na gravidez? Algumas pessoas estão... Eclâmpsia, quando a pressão sobe. Acho que é melhor um médico falar sobre eclâmpsia. A pessoa pergunta se pode ser que dizem que é conflito entre o bebê e a mãe. Eu não posso dizer que é conflito entre bebê e a mãe, porque eu nunca vi isso. Eu não posso testemunhar uma coisa que eu não vi e acho muito pouco provável que seja, tá? O eclâmpsia pode ser uma carga hereditária que não foi vista antes, não é? Eu acho que agora os médicos registram, teve eclâmpsia. Aí a mãe fala para a filha, olha, eu tive eclâmpsia, quando você estiver grávida, entendeu? Então pode ser uma carga genética, pode ser uma pressão muito grande que a mulher passou com o mundo, com o marido, com o mundo, com o patrão, com a buzina que ela recebeu, enfim, e que deu essa pressão alta. Está mais para isso do que atrito entre a mãe e o filho.
Essa coisa da punição, né, gente, que eu acho que ainda vai demorar, sei lá, sabe quantos séculos para sair do inconsciente, fazer sentido para o inconsciente coletivo um Deus punidor. Eu vou falar uma coisa para vocês. Foi feita uma enquete uma vez, uma pesquisa, eu fiquei muito impressionado com essa pesquisa. Se as pessoas acreditavam que Deus castigava. Todo mundo disse que não. Não, imagina. Deus não castiga, Deus não castiga, Deus não castiga. Aí essa pergunta era feita de uma outra forma. Se acreditava que uma doença era uma punição. Ah, acredito. Entendeu? Então, é muito forte isso. Tem a ver com os jesuítas. Vocês sabiam disso? Que o Marquês de Pombal matou um monte de jesuíta, é verdade. A Praça do Comércio em Portugal ficou lavada de sangue. Quando ele viu que estava ficando feio matar, ele botou tudo dentro do navio e veio para aqui, para o Brasil. Eles eram muito mórbidos, assim, sabe? Um catolicismo muito mórbido, de um Deus punitivo, de um Deus que acredita em diabo do que em Deus, não é? Então vai demorar muito sair desse inconsciente coletivo o pecado, a palavra pecado e punição, como se Deus fosse isso, né? É por isso que essas crenças, essas coisas que as pessoas dizem, fazem sentido para as pessoas. Eu, como sei que Deus, eu não acredito num Deus que pune, não acredito mesmo. Já aprofundei, já pensei, não é? Não sou como aqueles que não acreditam em Deus que castiga, mas acho que a doença pode ser um karma. Não é verdade? Então a gente precisa, chamar-se valores herdados, isso aí. São ensinamentos que a gente ouve de pai, de avó, de igreja, todo mundo fala isso, todo mundo repete isso. Né? E isso vai entrando na gente de uma forma que a gente não percebe o quanto está contaminado pelo pensamento e crença do Deus punidor. O diabo está sumindo, graças a Deus. Graças a Deus. Ok? Então, também, acho que para esse tema que a gente ia falar sobre perispírito, a gente falou muito. Eu sugiro mesmo o livro do meu livro Caminho de um Aprendiz, porque eu estou fazendo perguntas aos espíritos, eles estão me respondendo. Entendeu? Então, tá aí. Tchau. Um beijo, queridos.